Oi, gente. Eu tô aqui com meu cachorrinho Pitoco. Ele não tem rabo. Ele já começou a me morder. Ele é raivoso. Ele rolou aqui no chão. Olha essa fofura aqui. Tá mordendo uma folha? Olha ele aqui. Essa fofurinha. O que tu tá fazendo com esse olho aqui? Não pode comer. Não pode comer, meu Deus. Olha, gente, ele não tem pulga. Tá com dor de barriga? Tá comendo grama? Essa lindeza de cachorro.